Olá, sou o chefe Alain Ouzan, chefe sênior da Cordon Bleu de São Paulo. Hoje vou apresentar para vocês uma receita bem especial, é um filet de porco cozido sous vide em baixa temperatura, quer dizer a vácuo, com acompanhamento de feijão manteiguinha. O sous vide é o fato de colocar matéria-prima dentro de um saco de plástico e retirar o ar. Isso é sous vide. Depois a gente cozinha em baixa temperatura. Podemos fazer com proteína animal, mas podemos fazer com legumes, podemos fazer com fruta. Então tudo pode ser cozido sous vide a partir do momento que a gente sabe qual é a tabela de temperatura e o tempo que deve deixar. Eu estou com um filet de porco, um filet suíno aqui, onde eu vou fazer uma leve limpeza. O que é essa leve limpeza? Eu vou retirar todas as partes onde poderia ter um pouquinho de gordura, um pouquinho de pele, para deixar meu filet perfeitamente limpo. Mas tudo que eu vou retirar dele, eu vou guardar, porque eu vou usar para base, para fazer meu molho. Porque isso para nós vale ouro. Então aqui eu vou dar um corte aqui para meu filé. Esses aparas eu vou cuidar depois. Aqui eu vou temperar esse filé. Vou colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. Agora eu vou preparar uma panceta defumada. Eu vou enrolar meu filet com essa panceta defumada e vou usar um filme de plástico para poder segurar tudo isso. Assim. E vou montar por cima essa panceta defumada. Aqui eu vou montar como se fosse uma camada. Aqui. Tentar de colocar da melhor forma possível para cobrir todo o filé, mas sem exagerar na espessura. O filé vem por cima. Eu vou usar esse filme de plástico como se eu usaria a base do sushi man para poder enrolar aqui. Vou tirar o excesso da panceta para não exagerar e entupir aqui onde tem a junção das coisas. Esse filé eu vou deixar ele bem arrumado assim e nós vamos colocar dentro desse saco, retirar o ar que tem nesse saco, para que ele fique bem compressado, sem ar, e depois esse saco de plástico vai entrar dentro desse banho de água. Aqui eu estou com um termocirculador, depois eu vou explicar para vocês como que funciona. E a programação da água, a temperatura aqui interna é de 61 graus, e vai ficar durante 1 hora. Bom, o sous vide nasceu, se a gente analisa bem, faz muito tempo, mas de um jeito um pouquinho diferente. Quando a gente faz coxa de pato confitado e que a gente coloca essa coxa de pato em imersão total na gordura do próprio pato e que a temperatura está bem baixa, é uma cocção sous vide, com temperatura baixa. Então isso existe desde os egípcios 5.000 anos antes do Cristo. O termocirculador, que todo mundo chama de sous vide, que está completamente errado, é o termocirculador. Ele tem 2 nomes. Termo, porque termostato, circulador, porque tem uma leve ventoinha que vai fazer a água circular dentro da cuba de um jeito uniforme. O que nós descobrimos através desse jeito de cocção? Manter
o máximo possível de proteína que faz bem para nós, porque não adianta comer uma carne que não tem nenhuma proteína. Se é para mastigar um pedaço de pneu, seria a mesma coisa. Eu vou usar as aparas do meu porco e mais um pouquinho de carne de porco, aonde eu vou retirar essa gordura que para mim é desnecessário para meu molho. Essa gordura eu tiro. Aqui eu estou com aparas do filé, do próprio filé, que eu vou cortar em pequenos pedaços. Isso é por enquanto só a carne do filé. E aqui, esse é um pedaço de bisteca. Eu vou fazer a mesma coisa. Então o que eu vou precisar para meu molho é pegar a proteína dessa carne para ter uma base para ser meu molho. Eu vou cozinhar bem essa carne e recuperar todo o sabor e a proteína que ela tem nas próprias fibras. Vai demorar um pouquinho, mas de qualquer forma eu vou estar quase pronto no momento que minha carne vai sair desse cozimento em baixa temperatura. Então eu vou conseguir de manter primeiro a umidade, a suculência, todas as proteínas que faz bem para nós não vão ser ressecadas e queimadas ou evaporadas. Então eu vou manter o máximo também de proteína da própria carne, mas todas as coisas nutritivas que tem, toda a suculência, não vai desaparecer dentro da frigideira. Então esse é o jeito de cozinhar da melhor forma possível. E essa temperatura está programada por quê? Porque cada proteína, cada produto que nós vamos cozinhar sous vide, eles necessitam uma temperatura certa. Antigamente a gente tocava carne quando a gente queria um ponto certo, mal passado, ao ponto, depois do ponto. Hoje a gente faz a gestão do ponto da carne em função da temperatura que nós programamos a água. Porque se essa água está a 61, minha carne nunca vai passar o ponto de 72, 70, 65, etc. Ela sempre vai ficar bloqueada. 61. Qual é o risco de deixar mais de uma hora? Minha carne nunca vai passar ponto, mas ela vai começar a perder fibra. Não vai guardar essa textura que a gente está procurando com uma carne, porque o fato de passar muito tempo dentro dessa água, a carne vai amolecer. Se às vezes a gente tem uma carne que está um pouquinho firme, a gente vai supor um contrafilé um pouquinho firme, a gente vai deixar 1h30, 2 horas. E isso vai amolecer, mas não passar o ponto. Agora tem também o outro defeito. As carnes que passam por dentro disso não pegam a cor, porque a temperatura que nós usamos, ela é super baixa, ela é super tranquila. Não vamos ter nenhuma coloração. A coloração nós vamos dar depois que a carne fica pronta a vácuo. Entrecôte é o prato mais comum que a gente pode encontrar em restaurantes na França. Quando a gente corta uma entrecôte, ela fica numa faixa de 350 gramas, crua. Depois que ela sai da chapa, de 350 gramas, a gente passa para 290, 280. Por quê? Porque todo o líquido que estava por dentro evaporou, todo o sangue evaporou, a fibra ressecou, a fibra perdeu o volume e a gente perde peso. Então, o sous vide para um profissional anotar no cardápio entrecôte 350 gramas, ele vai servir quase 350 gramas. Ele vai perder 10 gramas. E como a cocção é lenta, esse líquido fica dentro da fibra. Ele não sai igual de uma esponja que a gente vai torcer. Provavelmente você já comeu carne dura, carne seca, sem graça. Se a gente consegue de cortar um pedaço de carne de 350 gramas e de servir 350 gramas, já o cliente vai ficar satisfeito. E a gente não tem esse desperdício evaporado. Como eu expliquei, a carne está dentro de uma sacola de plástico e nós tiramos o ar que está dentro. Eu vou colocar em imersão total dentro de minha água. E agora vamos cronometrar 1 hora. Bom,
A carne está cozinhando. Eu vou lançar o molho. Eu vou usar um pouquinho de manteiga clarificada. Tradução, manteiga de garrafa. É uma manteiga que não queima. Eu vou esperar essa manteiga esquentar para poder colocar meus pedaços de porco. O que vai entrar junto depois? Eu vou preparar um pouquinho de mirepoix de legume. Então aqui nesse caso, eu vou colocar um pouquinho de cebola que eu vou picar e também depois vai caramelizar para poder me dar um pouquinho de coloração. Vou preparar uma cenoura também. Então a cenoura, dependendo do tamanho, ela já está descascada, mas dependendo do tamanho, a gente precisa de retirar a parte interna que está lá dentro, que a gente chama de bois. Bois, tradução madeira. Para ver se essa cenoura tem muito, a gente abre no meio e se eventualmente tem muito, a gente vai retirar isso. Vou mostrar com essa parte como que a gente faz. Por que a gente retira essa parte da cenoura? Porque o bois, ele não cozinha do mesmo jeito, ele nunca tem o mesmo gosto que a parte externa da cenoura, a carne própria da cenoura. Às vezes ele está mais adocicado, às vezes ele está mais amargo, mais ácido. Então como a gente sempre tem problema com o miolo da cenoura, nós estamos com a costume de retirar essa parte para não ter problema. Aqui, a paras do meu filé. Então aqui vou dourar um pouquinho essa carne e deixar ela pegar um pouquinho no fundo da minha panela. Para evitar que o que está grudando queima, eu vou colocar um pinguinho de água que de qualquer forma vai evaporar e depois vai continuar a carne a dourar. Pouquinho. Realmente muito pouco. Então aqui fogo médio, não deixa o fogo alto porque senão vai tudo queimar. E vamos continuar com essa cenoura. E aqui a gente retira essa parte aqui que está bem no meio. E esse é o bois. E essa aqui tem uma textura que não tem nada a ver com a textura da cenoura. Quando as cenouras são pequenas, esse miolo é quase inexistente, não precisa de perder a mercadoria. Então, na realidade, eu estou fazendo o que nós chamamos uma mise en place. Mas dependendo do jeito que minha carne vai se comportar, a quantidade tanto de cebola e de cenoura e mirepoix, eu cortei mais, porque não adianta cortar um pouco e depois cortar mais, porque perdeu tempo e não fiz suficiente. Ok. Agora, os feijão manteiguinha, eu cozinhei eles levemente al dente, só com um pouquinho de água, de sal, coloquei uma cebola pequena, a perola, com um cravo dentro e 2, 3 pedaços de cenoura que depois eu tirei. Tanto a cenoura que a cebola joguei fora e deixei eles cozidos sem líquido, porque vou finalizar dentro desse feijão. Vai entrar um bacon. Um bacon que eu vou preparar agora. Eu vou cortar o que nós chamamos de brunoise. É um corte pequeno e para que esses feijão fica levemente temperado
com um gosto defumado. Então aqui eu vou cortar cubinhos, bem pequenos. Esse bacon é industrial. E o bacon industrial, o que acontece? Às vezes ele tem excesso de defumação, ele tem excesso de gordura, ele tem excesso de sal. Tudo isso eu preciso de eliminar para não poluir o meu prato. Então aqui eu coloquei uma água para esquentar. Eu vou fazer um processo que nós chamamos de branquear. Eu vou colocar esse bacon dentro de água. E depois o bacon vai perder tudo o desnecessário, mas quando eu vou saltear ele, ele vai voltar com todas as propriedades. Quer dizer, leve gosto defumado, leve gosto de sal, e ele vai ser levemente crocante em função do tempo que eu vou deixar na frigideira. Aqui coloquei um pouquinho de água de novo, para desgrudar o que está na panela. Ok. Com meus feijão também. Chorizo espanhol. Então, chorizo espanhol é uma linguiça à base de páprica levemente picante. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou cortar do tamanho adequado para poder ter uma certa coerência com o tamanho dos meus feijão. Vocês não encontram essa linguiça, pode usar uma linguiça defumada. Pode usar uma linguiça calabresa, pode não usar linguiça. Quando a gente passa uma receita, são sugestões, porque o prazer da cozinha é que a gente pode viajar um pouco, modificar as coisas. A confeitaria é mais complicada, a gente deve seguir a receita. Então aqui eu estou cortando também em brunoise. Isso eu vou deixar do jeito que está. Então aqui meu chorizo, a água do meu bacon está fervendo. Aqui eu vou recuperar meu bacon para usar o momento que eu vou precisar. Agora eu vou usar tomate concassé. O que é um tomate concassé? É um tomate que foi retirado a casca e a semente. Aqui eu estou sem casca, sem semente. E isso também eu vou cortar em cubinhos. Porque tudo isso, todo esse sabor vão se ajudar um no outro para temperar mais os feijão. Então essas tomates vou cortar pequeno, vai ajudar para temperar tudo. Ok. Aqui tomate. Então tudo isso é minha guarnição que eu vou usar para os feijão. Agora uma coisa que não estava previsto, que eu encontrei na câmara fria, pimenta do cheiro. É um produto que eu adoro. Pimenta do cheiro levanta a comida. Ela não é ardida, mas deixa um gosto bem agradável de pimenta. Então aqui eu vou cortar no meio. E essa pimenta, a mesma coisa. Então essa pimenta, ela vai ser bem picadinha, que eu não preciso que ela apareça tanto. O que eu preciso é pegar o gosto. Mesma coisa, eu coloquei uma pimenta inteira, não é para isso que eu vou colocar tudo uma vez só. Eu vou ir em função da coerência das quantidades. Bom, esse está bem picadinho. Bom, aqui a carne de porco. Eu vou lançar um molho de um jeito um pouquinho mais potente agora.
eu vou colocar minha cebola. Aqui. Essa quantidade está ok. Eu vou deixar minha cebola começar levemente a caramelizar. Através disso, eu vou atingir uma cor que me interessa mais. Eu estou com folha de louro, que eu vou colocar também junto com meus feijão. E aqui a única coisa que me falta é um pouquinho de alho picado. Eu vou ter feijão super bem temperado. Ok, aqui estou com todos os meus ingredientes separados para saltear com os feijão. Aqui o molho, a cebola está começando a pegar um pouquinho de cor, levemente caramelizado. E durante esse tempo, minha carne ainda está cozinhando. Tem uma leve fumaça que está aparecendo, porque a gente está a 60 graus. Mas o formato da minha carne vai ser igual. Agora, o vácuo, ele não resolve tudo. Você recebe uma carne fresca, coloca ela a vácuo e guarda na geladeira, não vai funcionar. Se a gente coloca um produto fresco a vácuo, é para poder congelar ele. Porque se a gente coloca uma carne dentro de um filme de plástico e coloca no freezer, vai aparecer depois uma semana, 10 dias, um tipo de neve por cima. Essa neve vem da umidade do ar. E essa neve queima a carne, queima os legumes, queima as aves, o peixe. O gelo queima. Então, a partir do momento que o produto está a vácuo, não vai se criar neve porque não tem ar. E se não tem ar, que não tem neve, a carne é completamente protegida. Então esse é um jeito também de economizar, porque bom, já aconteceu comigo em restaurante, eu aviso o maître, não recebi a carne, o açougueiro não entregou, eu estou com 5 entrecôtes. E depois aparece a lei de Murphy, todo mundo quer entrecôte. É chato de recusar um produto para um cliente. Ah, desculpa, hoje não tem. Às vezes as pessoas não querem trocar. Bom, então eu vou embora. Então lá a gente pode ter uma rotação dentro da geladeira com muito mais mercadoria, sem ter um risco de desperdício. Nossa, é maravilha. Como esse molho vai ser peneirado, eu posso colocar tomilho, mesmo se o tomilho perde as folhas por causa da temperatura, não é grave, porque eu vou poder eliminar ela no momento que eu vou coar. Aqui cenoura, então cenoura sem exagero, viu? Eu cortei um pouco a mais, infelizmente isso não vou usar. E aqui o fundo está começando a pegar um pouquinho aqui. Então isso que vai me dar o gosto e a cor. Bom, e agora? Aqui eu vou cobrir de água, completamente. Cobrir generosamente. Ok. Para deixar a carne me mandar a última coisa que ela tenha por dentro, cozinhar os legumes para roubar o sabor deles, o mínimo de tempo que a gente pode deixar, e quando a cenoura está cozida. Então a cenoura cozida, vou precisar de uma faixa de 20 minutos. Depois eu posso coar, jogar fora tudo, eu não vou ter mais nada para sugar. Eu vou depois só reduzir esse produto. Então isso eu vou colocar fogo baixo aqui e deixar até a cenoura cozinhar. Essa é uma coisa pronta.
a suculência da carne, a gente redescobre textura e sabor do produto. Por quê? Como a temperatura é muito baixa, ela tem menos agressividade na parte externa do produto. A temperatura entra super devagar por dentro de um produto. Eu vou poder lançar a guarnição dos meus feijão. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de manteiga clarificada. É só para evitar que as coisas grudem. Já vou começar com a cebola picada aqui. Eu vou suar essa cebola. Suar quer dizer cozinhar ela para ficar levemente dourada, perder o excesso de líquido que ela está por dentro e dar uma cor levemente dourada. Eu vou depois dar uma leve, também douradinha no bacon, para voltar na crocância dele. O bacon está aí. Vou deixar o bacon começar a voltar crocante. O fato de ser crocante, ele vai me criar uma película por cima dele. Ele vai continuar a ser crocante, mas ele vai continuar também a ser úmido por dentro. Agora vou colocar os tomates concassés. Tomate concassé, realmente, estou colocando no início para que esses tomates desapareçam. Elas vão cozinhar bastante e elas vão desmanchar. Mesma coisa, eu cortei um pouco a mais. Pimenta do cheiro. Vou colocar agora. E por enquanto eu não vou colocar o alho, porque o alho resseca muito rápido. E eu não quero que meu alho fique tipo um alho frito. Eu vou esperar um pouquinho, porque eu vou querer sentir o gosto do alho, mas um alho macio, não um alho completamente seco. Colocar o chorizo com o tomilho. O chorizo, o que vai acontecer? Ele, como ele é um embutido seco, por causa da temperatura, ele vai amolecer. E vai ser mais agradável para o consumo. Esse é exatamente o embutido que se usa para paella espanhola, ok? Vou deixar isso cozinhar um minutinho. E depois eu vou entrar com meu louro, que vai me dar um gosto. E os feijão aqui já cozido. E o alho. Agora, para que tudo me dê um sabor agradável, eu vou colocar um pouquinho de água. Esse excesso de água não vai me ultrapassar o ponto dos feijão, mas vai me ajudar a que tudo tenha uma textura mais úmida. E por enquanto, como não estou no momento de servir, eu vou deixar tudo esse conjunto se misturar para me dar um bom gosto. Feijão pode colocar um pouquinho de sal. Eu vou precisar de preparar agora um tempura para fazer essas folhinhas, que são bem bonitinhas, que a gente chama de peixinho. Peixinho porque quando a gente cozinha elas têm um gosto de peixe. Essas folhinhas fazem parte da família de panque, e plantas alimentícias não convencional. Estou aqui com farinha de trigo. Aqui eu estou com farinha de milho. Eu vou colocar água tônica dentro. Por que água tônica? Porque a água tônica tem gás. E esse gás vai me dar um tempura mais legal. Então aqui eu coloquei uma quantidade
razoável. E aqui eu vou mexer para homogeneizar tudo. O que está mais difícil de juntar é o amido. A farinha vai absorver com facilidade, só que o amido tem um comportamento um pouquinho diferente. Eu vou deixar isso descansar e tudo vai se homogeneizar melhor. Aqui uma pitada de sal. E agora vou deixar isso do lado até que a farinha, o amido, a água tônica se incorpora bem. A tempura é um jeito asiático, mais japonês, de fazer bolinho de chuva. Bolinho de chuva eu aprendi por causa das minhas raízes, do jeito italiano. A massa que eu aprendi não vai água, nem tônica, é só cerveja. Eu faço outras massas só com água para ser muito mais simples, mas coloco clara de ovo em neve para dar uma leveza, sem colocar gema. Então tem um monte de tipo de massa. Então tudo depende da região e da cultura, porque se você analisa bem, tem no mundo inteiro tem massa tipo bolinho de chuva com o produto típico de lá. Bom, meus feijão aqui estão prontos. Vou deixar um pouquinho de água mais para eles. Quando vai esquentar, essa água vai evaporar. Esse molho eu vou passar no chinois. O que é um chinois? É uma peneira muito fina, mas bem fininha, para não deixar passar nada, só o líquido. E aqui eu vou peneirar, quer dizer, vou recuperar esse líquido. E aqui, recuperar o máximo. E agora eu vou concentrar esse líquido, porque esse líquido concentrado, depois eu vou finalizar meu molho com manteiga pura. Eu sei que a gente tem essa mania de usar manteiga para tudo, mas para um francês é normal. Agora vou concentrar nesse molho. E dá para ver que o molho aqui tem uma cor um pouquinho mais marrom. Essa é a base da proteína que eu consegui pegar junto com legumes. E a leve coloração da cebola. Vou deixar isso concentrar, reduzir e tentar de evaporar o excesso de água que eu tenha mais para poder finalizar meu molho. Quando o líquido vai ser suficientemente evaporado sem extensão total da água, eu vou entrar com manteiga gelada. Entrar com manteiga gelada por quê? Para criar uma emulsão, para poder espalhar minha manteiga para dar volume, sem deixar um residual gorduroso na boca e sem ter essa gordura flutuando. A manteiga gelada que eu vou incorporar lá dentro vai ser como se ela sempre foi. Ela vai fazer parte integrante do molho, mas de um jeito extremamente homogeneizado. Então aqui eu estou precisando de não parar de olhar o molho, porque o momento é delicado. A realidade, a gente na cozinha somos acostumados. Por enquanto, eu estou escutando meu líquido borbulhando. Mas quando a quantidade de água vai ser no mínimo aceitável, o barulho que vai ter dentro dessa panela vai ser diferente. A gente está acostumado. Está fazendo um assim. É o momento que a gente para tudo e começa a trabalhar o molho com manteiga gelada. É para isso que eu coloquei minha manteiga na geladeira um tempinho atrás. Porque se a gente entra com uma manteiga temperatura ambiente, lá tudo separa e acabou o molho. Não dá certo, ok? Aqui minha massa da tempura. Para que minhas folhas peguem direitinho essa massinha, eu já vou colocar elas aqui para começar a grudar na massa. Porque se eu tento de fazer isso na hora, colocando um pouquinho, eu vou colocar a folha na massa, tirar a folha, colocar na fritura e não tem massa nenhuma. Então é para isso que
Estou adiantando isso, de qualquer forma não vai interferir. A massa vai grudar na folha e não vai fazer nada mais. Só na hora de fritar. Meu molho está começando a fazer esse barulho que eu falei. Então estou fazendo bem cuidado para que ela não resseque. Aqui, dá uma olhada aqui como está. Tá ok? Deixar aqui. Agora meu molho está fazendo... Olha a quantidade de líquido que evaporou. Eu perdi bastante. Hein? Então aqui agora eu vou fazer a finalização do molho. Eu vou entrar com manteiga gelada, ok? Então aqui eu tenho uma concentração de proteína muito forte. Eu estou com o residual de açúcar e de caramelização da cebola. O gosto dos outros ingredientes que entrou, a cenoura, o tomilho. A gente pegou todo o sabor também da carne. E agora eu estou com uma base, uma concentração muito forte, que a gente poderia chamar de glace, ok? Essa é uma redução muito forte da proteína. E essa glace eu vou poder diluir ela incorporando manteiga para dar uma textura mais aveludada e uma textura um pouquinho mais leve para que a gordura pegue um pouquinho, entre aspas, essa agressividade de potência que tem. Então aqui eu coloco manteiga assim e aqui eu vou emulsionar. Quer dizer, eu vou mexer, e para isso que está necessitando de entrar com uma manteiga gelada, direta, bem devagar, para poder incorporar aqui. Para isso que eu estou guardando um apoio aqui na pedra, para poder incorporar do jeito certo, e a manteiga está derretendo devagarzinho. Então aqui no fato de mexer também, o que está acontecendo? Durante o tempo que a manteiga está diluindo para se misturar, eu tenho ar também que entra. É para isso que a gente chama isso de emulsão. Agora já estou escutando vocês todos falar, toda a manteiga que ele colocou. Você nunca fez uma manteiga temperada com um pouquinho de salsinha, um pouquinho de alho e deixa essa manteiga derreter para cima de uma picanha que acabou de sair do churrasco, de uma entrecote? É a mesma coisa. Eu estou colocando a mesma quantidade de manteiga, só que aqui parece muito. E a gente fala manteiga é vida, uma receita sem manteiga não é uma receita. Sou francês, eu assino embaixo. Bom, é verdade. Olha esse molho como que tá bonito. Bom, aqui eu vou deixar pronto. Os molhos do jeito que a gente faz no programa, aparece muito produto onde nós fazemos os molhos. São clássicos da gastronomia francesa. A gente usa a sobra da proteína para poder usar tudo o sabor a mais, porque como a gente não quer machucar a proteína que vai ser servido, toda a sobra vai relevar o sabor. E é verdade que se eu não coloco essa tonelada de manteiga, não vai ter gosto. Eu vou pegar minha carne aqui e deixar ela perder um pouquinho de líquido, porque a fibra perdeu um pouco de líquido nessa cuba, para poder entrar depois com minha carne mais sequinha, porque
tem a própria umidade da carne e o meu óleo vai estar quente. Vou deixar essa carne escorrer e perder o líquido interno. Aqui, tá bom. O óleo tá quente. Aqui, peixinho. Eu vou pegar o talo, ficar perto para não sujar todos os lugares e botar para fritar. O peixinho não precisa lavar. A única coisa que você pode fazer é passar eventualmente uma escova. Se vocês estão achando que as folhas são sujas, mas o risco de lavar é que a folha vai pegar um pouco de água e quando vai entrar na fritura, essa água cai no óleo e se queima o rosto. Então, atenção, se vocês lavam as folhas, seca bem. Bom, aqui vou deixar cozinhar um pouco. Eu vou começar a esquentar devagarzinho meus feijão para voltar numa temperatura adequada. Tempura é uma massa que a gente chama também de massa de beignet. Beignet, a tradução seria bolinha de chuva. Poderia colocar uma panela um pouquinho maior para poder cozinhar um pouquinho mais rápido, várias folhas mais. Mas o problema é que se a gente bota uma panela maior, vamos usar muito mais óleo para uma quantidade bem pequena. Então é melhor passar um pouquinho mais de tempo e não ter um consumo de óleo queimado por nada. Esse óleo, ela não vai ser muito suja, hein? Depois, quando ela esfriou, vocês podem coar ela e usar uma vez de novo, porque o molho do tempura não suja muito, é só para recuperar esses residuais de massa que está caindo, mas é pouca coisa. Então isso sai com facilidade, ok? Agora esse massa de bolinho de chuva, vocês podem tanto fazer esse tipo de folha, vocês podem colocar fruta, você pode colocar legumes. Tem uma outra folha aqui que está bem bacana, que poderia ser usada do mesmo jeito, é a flor de abobrinha. Bom, para evitar acidente, eu vou me liberar dessa panela com óleo muito quente, colocar longe de mim. Aqui meu molho está perfeito. A única coisa que não fiz no molho, eu não acertei sal e pimenta. Que eu vou fazer isso na hora de usar ela. Agora eu vou poder dourar minha carne. Então a carne vai ser só para dar uma cor na panceta, porque essa panceta já é um produto curado. E como é um produto curado, já tem uma certa coloração. Já estava cozido. Eu cozinhei ela um pouco a mais durante o tempo da cocção do filé de porco. Então o resultado, ela grudou bem no filé, aqui. Ela está bem cor-de-rosa, igual de um presunto. E aqui, vou só esperar que minha gordura derreta. Esse molho aqui
muito bom. Bom, aqui, devagarzinho, porque não tem nenhum produto aditivo para que a panceta cola na carne. Ela pode abrir. Ela vai só pegar um formato mais firme quando a gordura vai começar a secar um pouco e a fibra da carne vai secar e tudo isso vai dourar. E lá, nesse caso, minha carne vai ser mais colado no filé. Por enquanto é bem superficial. Aqui o líquido dos feijão evaporou. Então eu desligo. Eu vou me liberar das folhinhas de louro aqui. E eu vou colocar um pouquinho de manteiga dentro para dar uma leve cremosidade. A manteiga vai derreter lá dentro. Se a gente tem uma carne fresca na geladeira, a gente vai dizer que podemos guardar ela numa Tupperware ou dentro de um saco de plástico, mas que não vai ser a vácuo, vai ser só hermético para evitar propagação de cheiro. Mas uma carne vermelha dentro de uma geladeira, 3 a 5 dias. Uma carne que está cozida a vácuo, a partir do momento que a gente tirou da água que estava na temperatura certa, colocamos dentro de um banho com pedra de gelo, vai parar tudo o cozimento. A carne esfriou, a gente coloca por dentro de uma cuba e vai na geladeira, temperatura 3, 4 graus. Podemos guardar ela 10 dias e ela está cozida. Então isso ajuda o profissional a fazer uma gestão de matéria-prima muito melhor. Bom, aqui com máximo de segurança a gente tira e bota para escorrer, mais um recipiente muito quente. Meu molho está esquentando. Agora, se vocês deixam o molho sem mexer, a gordura vai separar. Isso é normal, ok? A gente deve rehomogeneizar tudo para ter uma textura bonita. Mas se deixa aqui e esqueça, infelizmente, não vai dar certo. Bom, e agora eu vou cortar minha carne. Acontece o que? O filé está rosadinho, por causa da temperatura adequada e super baixa para poder cozinhar. E aqui... Então esse filé de porco vai parecer, entre aspas, como se fosse um mini presunto. Então é verdade que a gente não tem muita costume de consumir o porco tão rosado. Só que as coisas mudou. Antigamente, a gente deveria consumir o porco bem cozido. Só que hoje tem muitos controles sanitários. Os porcos recebem vacina. Eles são super cuidados, super controlados. E a gente não tem mais o risco de pegar doença por causa de um porco que ele está com essa doença, mas que ele não passa mal e que a gente poderia passar mal. Hoje está muito mais tranquilo para nós. E aqui
Vou colocar meu porco assim. E uma folhinha de peixinho bem dourado aqui para vocês conseguirem visualizar do melhor jeito possível. Espero que vocês gostaram. Não perca o próximo episódio. Bon appétit. Merci.